Vídeo aqui eu te convido a passear comigo na aldeia Uaçu, do povo Uaçu, aqui em Guarulhos, uma formação para professores com Daniel Munduruku. A gente entendeu um pouco mais sobre a questão indígena, sobre a cultura, sobre como respeitar o meio ambiente e uma boa interação aí, uma coisa que eu ainda estava desejando conhecer e essa é a primeira vez que eu vou lá. Vamos ver. Uma força, mas nós mulheres. Nós venceremos. Eu admiro muito, vivo com um homem, entendeu? Mas vocês têm a força, mas nós mulheres, nós também temos a força até maior. Bom, e agora teve uma pausa pro almoço e eu vim aqui no carro para gravar esse vídeo enquanto tá no quente. Teve uma apresentação da dança típica, os cantos, agradecimentos, o que significam as palavras, a importância do povo indígena, a importância da relevância indígena em questão da natureza, em questão a divulgar, né, esse lance da gente cuidar da nossa terra, né? Foi bem bacana e daqui a pouquinho segue mais. Olha o trecho aí para você dar uma olhada como é que ficou. Não pareça, há 8 anos atrás, toda essa área aqui, ó, que a gente vai percorrer com vocês, era um lixão a céu aberto. Tudo quanto é tipo de lixo aqui existia. Ficamos 4 anos limpando para receber as primeiras visitas. E não deu para gravar o vídeo todo num take só, porque ontem foi o dia todo. Chegamos lá, eu cheguei próximo das 9 da manhã e saí de lá quase 7 da noite, porque teve muita interação, muita conversa, muita experiência bacana. E assim, a gente teve uma palestra do Daniel Munduruku, vou colocar o arroba dele aqui, foi maravilhosa, de uma lucidez, né? Foi didático. Ali, entre a formação para os professores, a gente teve uma boa aula, vamos colocar dessa forma. E eu vou falar aqui só dos principais pontos, porque eu quero te convidar, se um dia você tiver a experiência de frequentar uma palestra de alguma aldeia indígena, que a gente consiga fazer essa troca, é muito diferente do que você aprender só na teoria, né? Entre as coisas que o Daniel abordou, né, no começo da palestra, a gente já começa a ver essa diferenciação entre os povos indígenas. A gente tem costume de achar, né, por conta da colonização, por conta desse eurocentrismo que a gente tem aqui no Brasil, de achar que indígena é tudo igual. São mais de 390 etnias diferentes, né, mais de 270 línguas. Então veja, quando a gente fala sobre indígenas, a gente reduz um povo, vários povos, na verdade, a um povo só. E isso não é adequado, né? Porque as exigências, a forma de ver o mundo, a cosmovisão, como o próprio Daniel traz, né, é totalmente diferente. Tá? Então, a gente, como professor, a gente tem que saber diferenciar. Uma das provocações que o Daniel trouxe foi até a gente entender que tipo de indígena a gente quer ser na hora de explicar sobre os povos, né, sobre a colonização. Né? Qual tipo a gente vai escolher na hora de ser didático? Aquele representado no livro de história lá da época de 1500, aquele que foi feito uma comemoração, né, em abril, pro dia do índio, com uma personificação de que todos eles são iguais, né, com as roupas, as fantasias. Por que isso foi proibido, né? Ou você quer ser esse indígena que aparecia no programa da Xuxa, que eram sempre coisas muito fantasiosas, né, muito estereotipado. Ou o indígena moderno, que ele deixa claro que desde 1500 para cá, né, o Brasil com 526 anos,
teve a modernidade, né? Todos os povos que aqui estão se modernizaram, avançam com o uso da tecnologia, com o uso das comunicações vigentes, e por que não os indígenas? A gente foi doutrinado a acreditar que o indígena tem que parar no tempo, tem que andar descalço, andar pelado, não usar nada de celular, não usar relógio, usar só aquilo que a natureza dá. E não é dessa forma que você preserva uma cultura. E outra coisa, assim, uma abominação que estava acontecendo aqui no Brasil, ele coloca que desde o fim da escravidão, né, ali na meados de 1888, os indígenas brasileiros não eram categorizados como indígenas. Ou melhor, eles não eram categorizados como brasileiros. Eles, nos documentos, eram oficializados que eles eram povos em transição. Ou seja, um povo selvagem que estava fazendo a transição para uma civilidade. Então eles não poderiam ser chamados de brasileiros, e isso só depois do fim da ditadura militar, com a nova Constituição Brasileira de 1988, né, que a gente teve essa reformulação, e aí colocaram então que os indígenas são, em fato, são sim brasileiros. E aí começou-se então essa divulgação, né, entre as palestras, tudo para que a gente tire esse atraso, né, com relação aos indígenas, da percepção eurocêntrica que a gente possui aqui, né? Essa doutrinação eurocêntrica de achar que os povos são extremamente atrasados. Outra coisa que ele abordou na palestra que eu achei fenomenal é sobre como o Brasil ainda é um país jovem, né? E ele faz esse paralelo como se fosse um país adolescente. E a gente sabe que um dos maiores problemas dos adolescentes é essa falta de identidade, né? E o Brasil, ele, por essa mixigenação, por essa história, busca encontrar uma identidade para chamar de sua. Né? A gente viu a Copa do Mundo agora eu falando, né? A gente viu a Copa do Mundo agora 2026 e como foi bem divulgado o lance da Noruega fazer a remada Viking e como eles trazem a história deles para a Copa do Mundo, né? E se fosse o Brasil, que tipo de história levaríamos com orgulho? Os negros que aqui no Brasil vieram pela diáspora africana, vieram forçados, os indígenas que aqui estavam foram forçados a deixar sua casa, vamos colocar dessa forma, né, para os europeus, e eram taxados de preguiçosos. Então, assim, até pouquíssimo tempo atrás, tanto os pretos, pardos, indígenas, todos eles eram categorizados de uma forma inferior. Era colocado como uma forma em construção, né? Não civilizados. Não, então, assim, para pensar, se eles representam a raiz do nosso país, que tipo de orgulho da nossa história poderíamos ter até aqui? Isso é de se pensar, não é? E aí é muito importante a gente participar dessas formações, dessas palestras, dessa experiência, para a gente entender que o que é essa aplicação da alteridade. Não é o fato do ser diferente ser inferior. O fato do ser diferente, e ponto. Né? Entre as coisas que Daniel trouxe ali, depois a gente entrou no conceito de tempo, e eu achei lindo, né? Eu que sou da área da filosofia, achei pleno, como ele fala como o Ocidente trata o tempo, e que para os indígenas, algumas etnias diferentes, não tratam o conceito de futuro. Usam do passado para saber de onde vieram, para vangloriar a sua história, para se orgulhar, para fazer jus aos ancestrais, usam o presente como a palavra em si, né? Um presente de presença, mas também um presente de presentear. Usam o presente como o principal foco. E o futuro, esse futuro não existe, eles não consideram o futuro, né? Não todos os povos, não todas as tribos, vamos colocar dessa forma, mas o conceito de futuro é uma coisa que não existe. Gramaticalmente, né, a linguística desenvolvida pelos indígenas, o grande conceito foi sempre a partir da experiência. E o futuro não é um momento de experiência. Como que você vai gerar um nome para algo futuro? Né? Eles sabem o que é o amanhã, é claro, mas no conceito de você fazer de tudo hoje para que tenha um futuro melhor, não faz muito sentido para eles. No sentido, vamos colocar aqui como exemplo, as crianças, né? O papo foi sobre isso, né? A gente tem costume aqui no Ocidente, né, falando dos povos os ocidentais de forma geral, de falar para a criança o que você quer ser quando crescer. E ele fala como isso é perigoso, porque você acaba mostrando para a criança intrinsecamente que ela ainda não é nada. Ela é um projeto que pode ser que seja algo no futuro, mas ainda não é nada. Então a criança ela vive nessa busca, e os pais também cobram essa busca, né? Estuda mais para você ter um futuro, como se o futuro fosse algo a se almejar. E aí cresce, trabalha, estuda, e aí sempre esse futuro. Não, você tem que trabalhar bem, você tem que juntar bastante dinheiro para no futuro você ter um bom emprego, uma boa casa, uma boa família. Depois, de novo, estuda, trabalha, conquista itens, né? Bens, posses, para que tenha uma aposentadoria confortável, porque ali a vida vai valer a pena, né? Na aposentadoria que você vai ter tempo de relaxar, vai ter tempo para viajar, para curtir a família, para ler os livros que você quer. E para os indígenas, esse futuro ele não pode ser prioridade. A prioridade tem que ser o presente. Ou seja, eu preciso viver agora, porque amanhã não é garantido, né? E assim, a gente teve ali um bate-papo sobre isso, sobre a questão espiritual, né? Sobre como eles, o conceito, pelo menos de acordo com o que eu entendi das palavras do Daniel, como a natureza está muito intrínseca, que tudo é ciclos, né? Tudo é ciclos. Então, se eu sei que um dia eu vou morrer, faço o que preciso fazer para os meus, deixo a minha filiação, deixo meus filhos aqui, e vou fazer essa transição de volta para a natureza. Vou nascer, crescer e morrer, assim como todos, independente da sua cultura. E esse lance da preocupação com a vida pós-morte é algo muito eurocêntrico, né? Embora eles coloquem a natureza como prioridade máxima, né?
ainda assim é uma experiência que você tem, é uma troca. Você faz pela natureza aquilo que a natureza faz para você. E é muito bonito, é muito lindo, porque a metáfora da coisa é uma árvore, por exemplo. Você planta uma semente, você depende da terra, depende da água. Conforme ela se desenvolve, você depende dos micro-organismos, depende dos insetos, dos pássaros, para que essa árvore cresça e floresça. E a partir do momento que ela dá os frutos, né, ela também vai servir de abrigo para outros sistemas, né, outros animais ou outras plantas. A fauna e a flora, ela sempre está em troca constante. Preciso, tenho, agora eu devolvo para a natureza. É lindo. Foi uma palestra incrível. Eu acredito que esse conceito espiritual da coisa, não necessariamente ele tem que ter como prioridade o pós-vida. Precisamos ter uma espiritualidade de viver em comunhão com todos da melhor forma possível hoje. Fazer com que a gente seja grato pelo Deus que deu essa vida pra gente, né? Seja Tupã, ou seja o Deus cristão, ou qualquer outra religião que você acredite, desfrute da experiência de estar vivo. E aí, nessa palestra, Daniel deixou muito claro como que, claro que, veja, tem várias cosmovisões, né? A gente está falando de algo muito amplo ali, mais direcionado para os povos em que Daniel faz parte, né? O Munduruku, que enxerga a vida dessa forma. Fala bastante sobre a experiência com os avós, como os avós são importantes na criação de um neto, para mostrar para ele como que funciona a espiritualidade, o ciclo, né? Esse voo que ele não morre, ele completa o ciclo voltando para a natureza. É lindo, é lindo. Talvez se a gente encarasse dessa forma, seria muito melhor de viver, porque não teríamos tanto medo da morte, sabendo que tudo faz parte de um ciclo. A gente sabe, é inevitável, mas acabamos por colocar um peso, né? Uma tristeza muito grande, porque não querer encerrar esse ciclo que é a vida. Então, em resumo, né? Eu anotei várias coisas para falar, mas não quero, porque vai dar spoiler, né? Se você ainda não frequentou nenhuma reserva indígena, nenhuma aldeia, né? Essa que eu fui, que é a aldeia aqui em Guarulhos, né? Numa reserva que a gente tem aqui, do Açu. Eu gostei de tudo que foi apresentado. Foi muito bem acolhido, respeitado. Tinham muitos professores lá, muita gente gostou. Embora seja um dia, faz uma diferença na nossa percepção como tratar o outro. Então, se você tiver a oportunidade de um dia frequentar, de um dia levar alguém que você saiba que tem interesse nessas questões, né? Que infelizmente não são todos, seja um divulgador também. Seja uma pessoa que fale sobre isso, porque a gente aprende a respeitar através do convívio, né? Principalmente do convívio daquilo que a gente ainda é ignorante sobre. Mas para que a gente não tenha conflito, nem confronto com o diferente, a gente precisa tentar entendê-los, né? E essa forma, essa experiência é algo muito rico, né? Sai um pouco da teoria e a gente vai lá e come a comida típica, e dança, e assiste, e ouve, e tem contato com a natureza. E, na minha percepção, depois dessa experiência, não me pareça que eles têm alguma falta de algo. Eu acho que nós que vivemos aqui na urbanidade, vamos colocar dessa forma, tem muito mais a aprender e muito mais a conquistar no sentido psicológico, porque uma vida do jeito que eu vivi ontem não me parece uma vida triste, parece uma vida muito completa e plena, muito diferente das necessidades que a gente vive criando todos os dias aqui, envolto em produto, envolto em performar, em produtividade. Isso não parece algo natural, não me parece algo que seja intrínseco no nosso espírito do porquê que a gente está aqui, tá bom? Falei demais, espero que tenha ficado claro para você. Espero que você tenha gostado desse vlog meio bagunçado, foi uma primeira experiência aqui, mas eu queria trazer para você um pouquinho do que foi essa palestra. Siga a Aldeia no Instagram, nas redes sociais, vou colocar aqui na descrição desse vídeo, vou marcar aqui também, siga Daniel, para que acompanhe outras palestras, outros vídeos, ele tem canal no YouTube, tem Instagram, tem nas redes sociais, então é uma forma também da gente entender que esse é o veículo que a gente pode levar informação para o outro, né? Forte abraço para você. Yeah.